Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui em relação ao PDF, material. Já está pronto. Eu não coloquei, porque eu queria até explicar isso aqui antes para vocês. O material que eu estou colocando lá no PDF, assim como a aula aqui, a gente não está esgotando tudo disso aqui, né? Então eu estou dando aquela base para a gente entender a base, e aí depois do decorrer, né, dessas aulas, sempre que eu for trazer um texto e a gente for começar a olhar o texto para poder entender, a gente vai estar relembrando isso falando aqui, ó. Olha aqui, ó. O Pechata, aqui a visão literal, olha aqui a visão simbólica, a alusão. Entendeu? Então a gente vai estar citando isso depois e trabalhando alguns textos para a gente entender o funcionamento disso aqui, né? E depois que eu passar essa parte inicial da aula, a gente vai começar aí sim pegar um pouco, utilizar um pouco mais o hebraico, né? Um pouquinho mais fundo nisso. Então só para você entender que o material lá em PDF eu não tenho como esgotar, porque senão fica uma quantidade muito grande de material ali, escrito ali para você ler e eu vou ficar enchendo linguiça, não é o nosso objetivo. A ideia é você ter uma ideia inicial de como que é feita essa leitura, de forma que isso passe a ser algo natural na sua... E você vai ver que isso acontece, gente. Quando você começa a entender isso, depois naturalmente, quando você pega as escrituras para ler, isso automaticamente vai acontecendo com você. Eu vou até citar um exemplo hoje de um texto que foi lido, uma das porções anteriores, que na hora que acho que o Adilson que deu, na hora que ele leu o texto, eu lembrei de outro automaticamente, porque eu fiz exatamente o que esse próximo ponto que a gente vai analisar aqui agora, então já começa a fazer parte, né, de você, esse entendimento, você acaba fazendo uma leitura diferente. Depois que você conhece isso, a tua forma de ler, né, a Bíblia começa a ser diferente, porque sua mente já está treinada, já tem uma outra visão de um texto, né? Então vamos lá, gente. Nós começamos a analisar então o Pardês, né? Que na verdade é o pomar, nós já falamos, e estamos fazendo uma relação desses níveis de interpretação da Torá com a árvore, né? Então nós citamos o primeiro nível do Pardês, que é o Pechá, que representa o fruto da árvore. Nós falamos sobre isso. E a gente viu que esse nível é um nível literal, né? Mas a gente viu também que mesmo dentro de um nível literal, um nível mais superficial, a gente viu o grande valor que ele tem, porque o acesso das pessoas é maior a esse nível, né? Você alcança um número maior de pessoas, mas que ele também, a superficialidade, não diz respeito a uma falta de valor, mas pelo contrário. A gente viu que a gente vê diversos níveis dentro de uma fruta, né? Diversas camadas dentro de uma fruta. Então, mais no contexto literal, né? Então, aquela análise da palavra, o que significa aquela palavra, a gente analisa nesse primeiro a questão da tradução. Será que a tradução foi feita errada? Eu vou até a palavra original, busco a palavra original, vejo qual o entendimento daquela palavra original para ver se realmente aquela que foi traduzida é a melhor, né, para aquele texto. Então tudo isso a gente analisa no âmbito do Pechá, que é o nível literal. Depois nós fomos para as folhas, né, as folhagens, que foi a aula passada, né, porque a primeira aula foi uma introdução, a segunda aula foi Pechá, a terceira aula Remes. E Remes são as folhagens, é o embelezamento do texto. Nós vimos que diz respeito às alusões, à simbologia, toda aquela riqueza, aquela beleza que se dá no texto, que a gente precisa entender essa linguagem, essa forma de comunicação que tem, que é através da simbologia, das alusões, né? Nós chegamos a citar um pouco das parábolas, né? Que no hebraico é chamado de Agadot, né? Que é muito utilizado nas escrituras. Você vê o tempo todo isso sendo usado, porque fazia parte do costume, da tradição, né? Utilizar esse método de ensino. Na verdade, a parábola é um método de ensino, e um método de ensino que faz com que determinados grupos de pessoas tenham uma compreensão melhor do que está sendo transmitido, mas ao mesmo tempo você pode, através da parábola, excluir determinadas pessoas que você não quer que ela compreenda. Então, na verdade, por isso que Jesus explica, quando ele falava em parábolas, e é porque ele estava falando não era para todos, é para alguns. Depois nós vamos ter uma aula só de parábolas,
né? Não sei nem se eu vou conseguir dar em uma aula. Nós vamos pegar algumas parábolas e vamos analisar, e a gente vai ver como tem entendimento hoje errado dentro das parábolas, né? Vou dar um exemplo aqui para você entender sobre essa questão da parábola que eu coloco dentro de Remes por causa da simbologia dela. Você tem lá a parábola do grão de mostarda, né? E diz que o grão de mostarda é a menor das sementes, né? E quando ela é plantada lá, ela cresce e se transforma numa grande árvore, aonde os pássaros virão e farão o seu ninho nessa árvore. Você lê, e aí todo mundo fala, né? Fazem até confusão, dizem que diz respeito à fé, porque tem um outro texto que fala que a fé é como um grão de mostarda, então acabam embolando os textos e dizem que isso aqui está falando da fé. Na verdade não está falando nada da fé, essa parábola, né? Ela está falando na verdade do povo de Israel. E se você parar para pensar, a parábola ela não tem uma obrigatoriedade daquela história ser um fato verídico, não tem isso. Pode ser uma história criada e eu posso até aqueles conceitos podem nem ser conceitos verdadeiros, mas estão ali sendo utilizados para trazer uma imagem que vai me comunicar uma mensagem. A semente da mostarda jamais se transforma em uma grande árvore, gente. Você conhece uma grande árvore de mostarda? É um arbusto, né? Que não consegue nem passarinho fazer ninho, porque não consegue suportar o ninho. Aí você fica assim, mas como é que pode? Porque a mensagem que ele quer transmitir não é essa. O que ele está falando é do povo de Israel. E que o povo de Israel, de um povo pequeno, ele mesmo falou, eu escolhi um povo pequeno, para que eles não digam que foi pela força deles. Então, o Senhor compara o povo de Israel a esse grão pequeno, que ele daria crescimento, e daria crescimento a tal ponto, né, que os pássaros, ou melhor, que os povos iriam até ele, né, e nele iriam encontrar sombra, descanso. Então está falando dessa relação à mensagem. Só para você ter ideia de como a gente acaba tendo um entendimento, é passado para a gente um entendimento errado por não conhecer exatamente isso aqui que a gente está tratando, e a questão da tradição, né? Você tenta entender um texto sem contextualizar, sem ir para aquele tempo, né? Todos os níveis de interpretação trazem a importância disso, de voltarmos ao tempo do autor, entender o autor, o que rodeava ele, o ambiente que rodeava ele, para quem ele estava dirigindo a palavra. Então, nós vimos dentro disso aqui, Remes, a simbologia, o embelezamento. E hoje nós passamos então para o terceiro nível, né, letrinha D aqui, que é Drash. E nós falamos aqui que o Drash, né, na verdade simboliza o quê? O tronco e os ramos, os galhos, né? Toda essa conexão que você tem aqui, você consegue ir de uma ponta a outra através dele. Então os galhos, os ramos, né? Os ramos estão relacionados aqui a esse próximo nível de interpretação da Torá. Dentro desse, eu queria passar primeiramente aqui para vocês o conceito, né? O conceito de Drash, ainda está naquele primeiro material, esse conceito, o primeiro material que eu passei para vocês, e eu vou ler o conceito para a gente já começar a ter uma ideia e depois a gente ir aqui trocando uma ideia. Então, Drash é associação, conexão, busca, procura, investigação. Neste nível de interpretação, a conexão entre uma informação com outras de mesma natureza firmará a compreensão exata do que se deseja transmitir. Nesse nível, o que em uma mensagem é parte, ao fazermos as conexões necessárias, se tornará todo. Este nível de interpretação nos alerta a um dos maiores erros cometidos e que acabam por dar origem a doutrinas contrárias à Torá, por fundamentarem um pensamento baseados apenas em um texto isolado, partindo dele como um todo, quando na verdade ele é parte de um todo, devendo assim ser anexado
aos demais que o complementam como uma verdade plena. Vamos entender isso aqui, esmiuçar isso aqui para vocês. O que está dizendo que Drash, na verdade, a forma de entender é que eu não posso interpretar ou estabelecer, fundamentar algo num texto isolado. Eu tenho que pegar esse conceito desse texto e olhar para o todo. Aqui eu chamo de subir na montanha. É você subir na montanha, você pegar um conceito que está no texto, mas para eu entender aquilo, eu preciso olhar o todo. Será que isso aqui é a plenitude daquele assunto? Ou será que as demais coisas a respeito desse assunto estão contidas também em outros textos, de forma que eu tenho que juntar todos eles para aí sim ter a compreensão plena deles. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então o que eu tenho que fazer? Muitas doutrinas erradas surgem por causa disso. O cara pega um texto isolado, e com base naquele texto isolado, criam ali uma doutrina. Quando na verdade tem diversos outros textos que estão relacionados, estão interligados àquele assunto, mas a pessoa separa. Então ela acaba cometendo um erro de interpretação e ali muitas vezes cria doutrina. Tem até um ditado que o pessoal fala muito, que é, gente? Texto sem contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Entendeu? Então a pessoa pega um texto isolado, e não contextualiza ele, não olha para o todo. Então a possibilidade de você, ao fazer isso, cometer um grande erro é enorme, E isso nós não podemos aceitar, nós não podemos permitir. Eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante dessa conexão de textos, e lendo para vocês algo que Jesus fez, Yeshua fez. Ele fez isso aqui com os discípulos dele. Eu queria ler esse texto com vocês, não é um texto muito pequeno, mas é interessante para a gente ver essa ocorrência. Está lá em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. É um texto muito conhecido, que é o caminho de Emaús. Lucas capítulo 24. Você vai ver que Jesus, ele utilizou isso aqui, ele fez isso aqui, ele ativou isso aqui, Drash, essa conexão de textos, para poder fazer com que aqueles que estavam no caminho de Emaús entendessem o texto. Errei o texto? Não, onde é? Lucas 24. É Lucas 24. 1. Lucas 24, 1. Posso ler? No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro. Eu vou pular para adiantar aqui, no versículo 13. No mesmo dia, 2 deles estavam indo a uma aldeia, à distância de quase 11 quilômetros de Jerusalém, chamada Emaús, é o caminho de Emaús, que a gente conhece. E estavam conversando. Então 2 deles estavam ali no caminho de Emaús e conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. O que tinha acontecido? Jesus tinha morrido. Aquele que era o Messias, aqueles em quem eles tinham depositado a confiança, morreu. E agora o que a gente faz? E eles estão pegando agora o caminho de volta, abandonaram tudo, todo aquele projeto, tudo aquilo que eles estavam impulsionados a realizar, toda aquela esperança de ir embora, eles estavam retornando à sua vida e conversando e tristes ali no meio do caminho, porque aquele que eles pensavam que seria o Salvador, morreu. Aí eles estão ali no caminho. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Yeshua se aproximou e começou a caminhar com eles, mas algo os impediu de o reconhecerem. Jesus andava, estava ali com eles, e eles não reconheceram Jesus ali. Ou melhor, eles estavam diante de uma realidade, eles estavam diante do cumprimento de um texto, quero que você entenda assim, eles estavam diante do cumprimento de um texto bíblico. A profecia estava se cumprindo diante deles, ali na frente deles, mas eles não viam o cumprimento da palavra.
E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é a única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Ele perguntou: o quê? Perguntou ele. E eles lhe disseram: os fatos relativos a Jesus de Nazaré. Ele era um profeta e o provou por meio das coisas que realizou, e disse perante Deus e à vista de todo o povo: nossos principais Kohanim e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e executado em uma estaca como um criminoso. E nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Além disso, hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E hoje de manhã, algumas mulheres nos assustaram. Foram bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Por isso voltaram. Mas elas também relataram uma visão de anjos que lhes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: pessoas tolas, tão desprovidas do desejo de depositar sua confiança em tudo que os profetas falaram. O Messias não tinha que morrer antes de entrar na glória? O que ele começa a fazer? Eles estavam diante de algo que a palavra já tinha revelado, eles não estavam entendendo a palavra. Eles não tinham o conhecimento, eles não conseguiam conectar a realidade com os textos bíblicos. E aí Jesus começa a falar com eles: tolos. Mas ele não tinha que morrer antes de entrar em sua glória? Então, começando por Moshe, ou melhor, começando com a Torá, com a Rumash, os 5 primeiros livros, e por todos os profetas. Então ele começa a passar, imagina, ele vai caminhando, ele vai começando a citar textos de Moisés, dos 5 primeiros livros, começa a citar textos dos profetas, com certeza textos que falavam a respeito de quê? Da morte e ressurreição do Mashiach. Ele foi falando e citando textos. Então o que acontece? Eles estão com uma palavra. A palavra deles é que o Mashiach viria e iria salvar eles. É o que eles tinham. Estavam caminhando com um texto isolado. E Jesus está chamando eles a conectar isso com os demais textos. Mas olha, tem outros textos sobre esse assunto. E aí começa a citar: olha lá, Moisés falou isso. Olha aqui, os profetas falaram isso. Continua aqui. Os profetas explicou-lhes as coisas que podem ser encontradas em todo o Tanar, em todo o Antigo Testamento, a respeito dele. Eles se aproximaram da aldeia a qual se dirigiram. Ele fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito, dizendo: fique conosco, porque já é quase noite, está escurecendo. Então entrou para ficar com eles. Ao reclinar a mesa com eles, pegou a matzah, o pão sem fermento, e disse uma bênção. Partiu-a e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Eles conseguiram então conectar todos aqueles textos ao texto que eles conheciam, que viria o Salvador, o Mashiach queria trazer a salvação a eles, ao que eles conheciam, e agora se deparam com uma morte. E Yeshua começa a mostrar os outros textos que precisavam conectar o que eles conheciam àqueles textos. E aí ele traz agora o que? Um ato simbólico, simbologia, remes. Ele pega o pão, aquilo era um ato simbólico. Eles começam a ver aquele ato simbólico, e agora, olha só os níveis de interpretação que eles começam a ter aqui. Eles têm o literal, estava com eles, diante de um texto, viria o Messias, iria trazer salvação. Agora, Jesus começa a fazer com que eles venham conectar esse texto com os demais, que falavam que o Messias iria morrer, que o Messias iria ressuscitar. Começa a falar dos outros textos. E aí, eles chegam agora diante do remes, de um ato simbólico, de uma simbologia, outro nível de interpretação. E quando eles estão diante de tudo isso, abre os olhos deles.
ou melhor, vem a compreensão. Por quê? Porque viveram exatamente isso aqui. Jesus conduziu eles a compreender isso aqui, para compreender todo o texto, senão eles iam ficar o quê? Perdidos, gente, sem entender o que aconteceu. Está escrito que ele viria salvar, e se ele era o Messias, por que ele não salvou Israel? Por que ele morreu? E aí foi necessário que mostrar que você não pode definir algo com base em um texto. Você tem que olhar para o todo. Olha lá, olha para a Torá, olha para os escritos, né? Olha para os profetas, né? Torá, Neviim, Ketuvim, olha para o todo. E aí sim, conecte tudo aquilo que tem conexão, e aí você vai chegar a uma verdade plena, a uma realidade plena. Foi o que Jesus fez aqui, ele usou exatamente esse método que a gente está fazendo aqui. Então, o que é drash? Então, drash é você pegar um texto e conectar ele a todos os demais textos que têm relação, que possuem uma relação com ele. E, normalmente, essa relação sempre existe ali um ponto de conexão demonstrado no texto. Eu vou mostrar como que isso funciona para você. Sempre há algo que quando você lê, faz com que você lembre de um outro texto que já foi estudado, que já foi lido. Eu queria então mostrar para vocês um exemplo clássico que a gente tem, né, nas Escrituras. Eu queria fazer isso através de uma pergunta para vocês. A pergunta é: o que você precisa para ser salvo? Estraga não. O que você precisa para ser salvo? Fé. 2 pessoas falaram fé. Arrependimento. O que você precisa para ser salvo? Arrependimento. Arrependimento. O que você precisa, cara, para ser salvo? Crer em Jesus. Crer em Jesus. O que você precisa para ser salvo? É crer em Jesus. Fé. Por que vocês estão falando isso? Vamos pensar. Um texto. Não precisa me dar o texto exato, não. Pode só citar. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Pela graça sois Ela salvos. citou um texto: crê no Senhor Jesus e será salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Será salvo tu e a sua Citou casa. que pela graça serás salvo. Olha, esse Salvação é vem pela graça. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Você, até que vocês falam bem, porque normalmente o cara fala graça. Graça. Está escrito lá: pela graça sois Salvo. salvos. Mas o que eu preciso é da graça. Mas se a gente responde só isso, tá, não está errado, mas se responde como seria uma coisa fora de contexto, Eu não vou dizer que é fora de contexto, mas não está unido aos demais textos. A grande questão é essa. Até o próprio texto que fala isso, você está pegando uma parte isolada. Então eu não posso dizer aqui, aí tem gente que fica irritado e fala assim: pô, você está desmerecendo então a obra de Jesus na cruz? Não estou desmerecendo. Porque o preço ele pagou por mim, ele pagou por você, isso é graça, é o favor imerecido. Mas basta isso, se bastasse isso, todos estão salvos. Todos estão salvos. Se bastasse a obra dele, ele já fez a obra, não fez? Então todos estão salvos. Basta a graça? O que eu preciso mais? Quais são os outros ingredientes, né, que precisam estar presentes? O próprio texto de Efésios capítulo 2, de 8 a 10, diz que porque pela graça sois salvos. Então eu tenho que ter a graça? Tenho. Mas eu posso conceituar essa salvação baseada apenas nisso? Nessa parte do texto? Não. Vamos olhar para o todo. Pela graça sois salvos. Aí diz, por meio da fé. Por meio da fé. Então, se eu não tenho fé, se a fé é o meio pelo qual eu alcanço a graça, a fé é esse crer naquela obra, se a fé é o meio pelo qual eu alcanço a graça, então eu tenho que ter fé também. Não basta só a obra de Yeshua, se eu não creio. Eu tenho que crer, eu tenho que ter fé. E ainda diz, que é um texto também polêmico, e depois diz: e isto não vem de vós, é dom de Deus.
E depois diz: não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em... Aqui está dizendo que você não precisa de obras? Não. Aqui está dizendo que você não precisa de obras? Vamos continuar o texto, porque tem muita gente que pega esse isolado e fala isso. Você não precisa de obra. A graça é totalmente contrária ao que você pode fazer, ou realizar, ou não. E aí a confusão que eles fazem. Porque aqui diz, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não, mesmo que ele fala que não precisa de obra, agora precisa, fala que a obra dele foi para que você fizesse boas obras. Você precisa fazer boas obras então? Precisa. O que ele está dizendo é que a graça não veio através de uma obra minha. Quando ele diz aqui, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, isso é a graça. O ponto central, o tema central aqui é a graça. Então a graça não foi dada a mim através de algo que eu fiz. Alguém fez por mim. Jesus fez por mim. Quando ele entregou a vida dele, ele pagou o preço. A obra dele é que me concede a graça. Mas eu só consigo acessar essa graça através da fé. Sem fé eu não consigo acessar essa graça. Eu preciso então ter fé para acessar algo que alguém realizou por mim, de forma gratuita, que é a graça, o favor imerecido. Então, eu não posso ver salvação com um ponto único, isolado, graça. Não, tem que ter graça, mas eu só alcanço graça através da fé, então tem que ter fé. Se eu não tiver fé, eu não alcanço a graça. Só que aí vem outro texto e diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Opa, então peraí, o que você faz traz repercussão. O que você faz pode impactar na salvação ou na perdição. Os seus atos, as suas obras, não é a sua obra que trouxe a salvação, a obra foi feita, mas a sua obra levará, conduzirá você a acessar aquela graça ou não, a ter acesso àquela graça ou não. E ainda diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tem obras? Porventura, fé pode salvá-lo? A fé pode salvar? Não. Está falando de fé só. Não basta ter fé. Tem que ter tido a obra de Yeshua, a graça, e tem que ter algo mais. Tem que ter obra. Porque fé, assim também a fé, se não tiver obra, é morta. Então eu preciso de quê? Eu preciso de obras. Preciso, gente. Porque fé sem obras é morta. Se eu não tenho obras, então não tenho fé. Se eu não tenho fé, que é o que conduz à graça, eu não alcanço a graça. Essa Bíblia aqui está diferente desse... Como é que diz? Lembra? Aqui está: afaste-se de mim, praticantes do que é contra a lei. O que é contra, que na verdade a palavra iniquidade é anomia, né? E o que é anomia? É sem lei, os que estão sem lei, né? Então apartai-vos de mim aqueles que estão sem lei, que vivem sem lei, que vivem sem a Torá, que vivem sem a instrução, para ver como que o cumprir a instrução, a Torá, a lei, está no contexto bíblico. Ele vai falar naquele dia, né? Não é antes dele morrer, não. Ele vai falar lá no final. Uns virão e falam: eu expulsei o demônio, eu profetizei. Apartai-vos de mim, vós que não têm lei, que andam sem lei, que vivem como se não tivesse lei. Então, para você entender aqui nesse texto, como que a necessidade da gente ter uma visão ampla
para estabelecer um conceito. Eu não posso estabelecer um conceito apenas com uma parte de um texto. Aqui é pior, foi com uma parte de um texto. A salvação é pela graça. Pum. O cara bota um ponto final ali e acabou. O resto ele esquece. Entendeu? Então a gente precisa entender isso, né? Olhar o todo. A quantidade de texto, gente, que fala, haverá um julgamento. Não vai ter um julgamento? Se tem julgamento, tem lei. Como é que eu vou julgar alguém sem atos? Tira o ato do julgamento. Vou julgar o quê? Então as obras têm relação com salvação, fé tem relação com salvação, e graça, o favor imerecido que nos foi concedido, a obra, tem que se falar da graça. Graça, gente, é maravilhoso. Ninguém desmerece a graça ao falar disso. Ninguém desmerece a graça por falar que é necessária a fé, até porque sem fé, está escrito, é impossível agradar a Deus. Você sem fé desagrada a Deus, em outras palavras. E aquele que desagrada a Deus vai gozar da eternidade. E mesmo porque sem graça é impossível salvar alguém, porque Deus pela graça salva. Graça. Com certeza. Amém, gente? Eu vou continuar lendo esse pedaço aqui para a gente poder ir para os textos que eu quero ir. Como podemos ver, ao conectarmos todos esses textos, não podemos compreender salvação com olhares a um único ponto. Temos que fazer o que chamam de subir a montanha, até seu ponto mais alto, para termos a visão do todo, e assim saber em que direção devemos ir. Não posso encerrar esse nível aqui, e eu vou dizer logo para a gente poder ir para onde eu quero ir, que da raiz da palavra drash, né? Essa raiz dessa palavra drash, né? Daqui nós temos a palavra midrash. Você escuta muito falar também, midrash. E o que é midrash? Vamos lá. É o ato de fazer essa busca, essa investigação, é o ato de você fazer essa busca da conexão dos textos para entender todo o contexto, né? Como também é uma literatura rabínica contendo comentários. Existe uma literatura rabínica contendo comentários chamado midrash. Para você, como falar, você não fazer confusão de uma coisa entre isso aqui e a literatura. Eu queria ler para vocês ainda, para entendermos isso aqui, um conceito de drash, do Shulam, que ele diz o seguinte: drash, que quer dizer associação. O drash leva em consideração não apenas o que é escrito, mas também o que é lembrado pelo leitor quando o texto é lido. Por que é lembrado? Porque eu vou mostrar para vocês. Existem, quando você pega um texto, isso vai se tornar algo natural depois no estudo. Você vê uma palavra, muitas vezes uma palavra, e aquela palavra vai fazer com que você lembre de outros textos que têm conexão com aquilo. Nós fizemos alguma, falando que mediante a fé, ao mesmo tempo eu lembrei de outros textos que falam de fé. Mas a fé sem obra é morta. Ao mesmo tempo eu lembrei, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí eu começo a juntar um conjunto de textos que vai me dar uma informação maior, uma informação plena de todos esses textos que estão correlacionados. Isso é fazer midrash. Isso é fazer o método midrash examina não somente o texto principal que está sendo estudado ou interpretado, mas também quaisquer outros textos sagrados que são associados ao texto principal. Quando se associa a estes textos, pode-se aprender algo que não se entendeu anteriormente. Quando eu começo a fazer essa conexão dos textos que possuem relação, eu começo a entender coisas que antes eu não entenderia só com aquele texto específico, com aquela parte do texto que eu tenho ali diante de mim. Num primeiro momento, gente, para a gente começar a colocar isso em prática no nosso estudo bíblico, qual é o primeiro conselho que eu dou a vocês? Como fazer isso? Se eu ainda não tenho uma bagagem de estudo, de repente, ou de leitura, que me faça ler um texto e conseguir conectar automaticamente outros textos. É uma coisa simples, né? Eu colei ao mesmo tempo diversos textos da minha mente.
Isso alguém que já vem há muito tempo lendo as escrituras, né, conhecendo, e mesmo assim não é simples, né, você muitas vezes lembrar, né, os textos. Qual o primeiro caminho que eu aconselharia você a fazer isso? Gente, tem uma coisa que começaram a tirar da Bíblia, chamado, sabe o quê? Referência bíblica. Referência bíblica. Isso é fantástico. Tiraram isso das escrituras. O que é a referência bíblica? Você lê a Bíblia, aí chegava num texto, você tinha um númerozinho naquela palavra ali. Tem uma letra também. Aí você do lado, você tinha uma coluna, você tinha aquele mesmo númerozinho e todos os textos relacionados àquele texto ali. E aí você conseguia achar 2, 3, 4 textos que falam a respeito do mesmo assunto. O que eu estou fazendo aqui? Drash. Eu estou conectando os textos. A referência bíblica é o nível Drash. É a metodologia de você conectar textos que estão correlacionados. Né? Então você está fazendo isso. Então a referência bíblica, você tem uma Bíblia com uma referência, essa aqui é uma Bíblia antiga, ela tem a referência que essa judaica, por exemplo, quase não tem. Tem algumas embaixo, se você pegar embaixo, tem algumas referências a textos do Antigo Testamento, eu acho só. Eu acho que ela só tem isso. Quando um texto, por exemplo, da Brit Hadashah, do Novo Testamento, cita um texto de um profeta, eles colocam lá aonde está aquele texto no Novo Testamento. Normalmente é assim. Isso é o que? Drash. Está conectando aquilo ali ao texto, né? O original dele, né? O que está sendo citado ali. Então isso é um outro ponto que eu queria tratar com vocês. Agora eu queria mostrar para vocês um pouco disso aqui, funcionando, para que vocês tenham ideia. Abre para mim alguém Êxodo 15. E aí me diz, Êxodo capítulo 15 fala sobre o quê? O Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés. Êxodo capítulo 15, você tem lá o Cântico de Moisés, quando teve ali a travessia do Mar Vermelho, não é isso? Teve a travessia do Mar Vermelho, o povo atravessando a libertação do Egito, a travessia do mar, e ali tem o Cântico de Moisés. Quando você vai em Apocalipse capítulo 15, Êxodo 15, Apocalipse 15. O que você tem em Apocalipse 15? Os reunidos entoam o Cântico de Moisés e o Opa! Cântico do Cordeiro. Você tem o Cântico de Moisés lá em Apocalipse. Ou melhor, o texto, né, o cântico que estava sendo entoado lá em Apocalipse capítulo 15, foi o cântico que foi entoado lá em Êxodo capítulo 15, falando acerca da libertação. Então você começa a conectar as histórias, os momentos históricos, não é nem difícil gravar. Êxodo 15, Apocalipse 15. Na semana passada nós vimos aqui, né, eu estava comentando, quando você falasse que pregou sobre fui eu mesmo que ministrei aquela palavra. Assim que foi lido, né, não lembro se alguém ministrou, se foi eu que ministrei. Assim que foi lido a porção que foi falado que foi lido o texto de Números capítulo 22, quando chegou no meio de Números capítulo 22, eu comecei a olhar, mas não lembro quem ministrou aquela porção. O pastor José e eu, um dia ministrou sobre obediência e outro sobre exemplo de desobediência. Quando começou a fazer a leitura, você vê como é que isso se torna algo natural depois. Porque eu conhecia o texto lá de Abraão. Eu sabia que Abraão tinha pego ali o filho dele, a jumenta e 2 servos, que tinham ido em direção lá ao monte que o Senhor ia mostrar para eles. Eu conhecia aquilo. E aí, quando foi lido a porção de Números, capítulo 22, Números, capítulo 22, que você chega no versículo 24, começa a dar as mesmas características. Olha aqui, né? É isso que eu digo para vocês que chamam a atenção. Sempre tem uma pista para que você faça essa correlação de textos.
E essa pista veio quando começa a usar os mesmos elementos que estavam lá quando Abraão partiu para sacrificar o seu filho, estava aqui. Primeiro, ambos se levantaram. Tanto Abraão se levantou de manhã cedo, como também Balaão se levantou de manhã cedo. Então cita a mesma coisa, se levantar, de manhã cedo. E depois diz, nos dois textos você tinha uma jumenta sendo selada, preparada para sair. Nos dois textos você tem que eles vão seguir a caminhada com 2 servos. Então você começa a fazer o quê? Uma correlação entre esses 2 textos. Aí você busca o quê? A revelação. Por que os 2 textos estão correlacionados? Qual a relação que pode ter? E aí você começa a mergulhar e se aprofundar nessa revelação que você tem dentro disso aqui. Então isso é drástico, gente. Isso aqui a gente vai ver no decorrer desse estudo diversas vezes, a conexão entre textos. Isso é muito comum, por quê? Porque existe algo nas Escrituras, dentro do chamado, que a gente chama de ciclo de Deus, que são os espelhos proféticos. O que é isso? O profeta Isaías, se não me falha a memória, diz que não há nada novo na terra. Não há nada novo debaixo do céu. Que Eclesiastes. Que na verdade o fim ele é narrado desde o princípio. Desde o princípio o fim é narrado. Então na verdade as coisas são reveladas, as histórias que acontecem revelam o porvir. A gente se aprendendo. Por que isso acontece? A gente vem falando aqui que a nossa vida precisa revelar o porvir. Quando nós estamos conectados ao Senhor, a nossa vida começa a revelar o porvir, a nossa história começa a revelar o porvir. Cara, que loucura é essa? Explica isso aí melhor. José. Olha para José. Você vai ver que a figura de José revela perfeitamente quem? Yeshua. Sendo traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos. Você vê na história de José algo que vai acontecer lá na frente. A reconciliação, o reconhecimento, aqueles que abandonaram ele, reconhecendo ele agora. Você vê José tirando a sua roupagem de judeu e sendo colocado sobre ele uma roupagem de egípcio. Você vê hoje uma figura de uma Mashiach que teve a sua identidade alterada, modificada, ou escondida, ou oculta. De forma que aqueles povos pagãos reconheceram a autoridade dele, mas os seus irmãos não, até o momento que ele se revela aos seus irmãos, aos judeus. Você vê a história de José mostrando o que vai acontecer. Isso é o quê? Você começa a conectar as coisas, você vê as coisas se repetindo, a história se repetindo. E por aí você vê diversas histórias das Escrituras acontecendo. A gente podia ficar aqui narrando Mashiach, revelando Mashiach, diversos textos mostrando isso aqui. O que é isso? Traste. O espelho profético é fazer traste, você fazer a relação de um acontecimento com acontecimentos futuros, é fazer traste, é você conectar os textos e ter aí uma revelação maior, ter uma compreensão maior do texto, gente. Até aqui entendeu todo mundo? Deixa eu ler alguns textos ainda para vocês aqui, de um livro. Eu compartilhei isso aqui com o Marcelo hoje. Eu vou ler mais um pouco para você ver exatamente um pouco sobre isso que a gente está fazendo aqui, que é nível de interpretação. Olha o que o autor desse livro fala, gente. Depois vocês vão me dizer quem deve ser esse autor desse livro aqui. Tá bom? Estão prestando atenção? Olha o que ele diz. O Novo Testamento está repleto de alusões. Lembra que falamos de alusões? Dremes, alusões, simbologias. O Novo Testamento, a Brit Hadashah, né, está repleto de alusões que, em geral, escapam aos seus leitores de hoje. Por quê? Ele diz, por falta de um conhecimento suficiente das tradições dos autores que estavam impregnados por elas. O que ele está dizendo?
que muitas alusões que estão ali presentes no Novo Testamento, muitos hoje não compreendem, porque não entendem a tradição daquele cara que foi o autor do livro, o autor do Novo Testamento. Mesmo aqui para você entender. O cristianismo não cresceu em terreno virgem. Ou melhor, o ambiente que ele cresceu não foi algo sem princípio, sem ensino, não foi. Mas nasceu num meio religioso dotado de tradição própria, da qual ele permanece indissociável. Ele está dizendo que você não pode separar, né, as Escrituras, você não pode separar o Novo Testamento da tradição origem, a tradição judaica. Não é possível compreender a igreja fora da relação com o povo do qual ela nasceu. Quero ver se vocês acertarem quem foi que falou tudo isso. O encontro com o judaísmo obriga o cristão, vou usar esse termo sempre para você entender, a ter clara consciência da sua própria identidade. Mas não se pode de modo algum confundir a idade da tradição com o da fonte que a transmite. Em muitos casos, as tradições são anteriores, em muitos séculos, ao esclarecimento dos documentos que a transmitem. O que ele está dizendo aqui? Que muitas vezes as pessoas falam assim, você está pegando essa tradição, mas essa tradição não é lá da época de Exu, isso aí foi recente, isso aí foi agora do 4º século, 6º século, 3º século. Mas na verdade a tradição que está ali, ela é muitas vezes muito tempo anterior ao documento que traz ela. Está entendendo aqui, gente? É importante a gente entender essas coisas. Ele continua. Talvez seja o momento de destacar quanto uma colaboração entre os cristãos e judeus pode levar a resultados aos quais nem uns e nem outros nunca poderiam chegar sozinhos. Essa é a imagem. O que ele está dizendo? A restauração é de mão dupla. A restauração, a aproximação dos judeus e os judeus se aproximando a nós, isso vai abençoar os dois, vai trazer revelação aos dois, porque existe algo que chegou a nós que eles não possuem, e nós então podemos transmitir isso a eles, e eles possuem muitas coisas que podem chegar a nós e trazer crescimento. Então é uma ajuda, uma troca mútua. Fique empolgado. Se os cristãos começaram a se interessar há alguns decênios pela literatura judaica antiga, isso se deve em grande parte ao fato de eles terem redescoberto o judaísmo como realidade viva e terem compreendido melhor como o Jesus histórico era solidário, fazia parte da tradição judaica. Os essênios. Oi? Essa palavra que você colocou, os essênios. Essênios? Não, não você tem essênios, não. Não sei o que você falou. Não. Os cristãos começaram a se interessar há alguns decênios. Decênios. Uma das características do Midrash, lembra aqui, é explicar uma passagem pela outra. Olha só, exatamente o que falamos aqui. No caso de duas passagens obscuras, fazendo de cada uma a chave da outra. Eu marquei muita coisa. Pode parar? Você já consegue entender quem foi que falou? Quem que vocês acham que falou? Que está falando essas palavras aqui? Vou dar 3 dicas para você. Quem está dizendo isso é um judeu messiânico, um rabino judeu messiânico. Número 1. Número 2. Quem está dizendo isso? Vamos lá. Aí você vai encaixar aqui no primeiro hipótese. Quem está dizendo isso é um pastor pentecostal. 3. Quem está dizendo isso é um padre da Igreja Católica. 4. Nenhuma das alternativas assim. Quem você acha que está falando isso? Nenhuma das alternativas. Hã? Lutero. Flávio José, Lutero. O certo seria você responder o quê? Isso são palavras de um
rabino judeu messiânico, né? Olha lá, os métodos de exegese rabínica, geralmente desconcertantes para o leigo, são muitas vezes o meio de expressão de uma verdadeira teologia. Ele está falando que os métodos rabínicos, isso aqui que a gente está estudando, que para os leigos muitas vezes, né, é desconcertante, o leigo olha para isso aqui e fica, né, são muitas vezes o meio de expressão de uma verdadeira teologia. Ele chama isso aqui, que a gente fez esse raciocínio de analogia, a conexão, ele utiliza o nome Gezerah Shavah, ou raciocínio por analogia. A comparação da tradição judaica e do Novo Testamento pode enriquecer a interpretação dos textos conhecidos. Vocês mudaram? Já mudaram? Continua com Lutero, continua com Flávio Josefo. Quem mais falou diferente? Alguém falou diferente? Ele falou Chula. João. Papa Francisco. Talvez. Nessa linha, para mim está nessa linha aí. Deve ser um ex-papa. É necessário entender que a leitura cristã é, na verdade, muito mais judaica do que se costuma pensar. Está acabando, está acabando. Minha leitura está bem. É um ex-padre. É o que, Fábio? Para mim é um ex-padre. Ex-padre. Olha o que ele fala aqui, gente. Ato de Melo. É necessário insistir nisso. É necessário insistir nisso. A primeira geração, a igreja primitiva lá, né, não lia um Novo Testamento, porque não existia. Pois foi essa geração que o escreveu, mas lia a Escritura, que era para eles, assim como para os outros judeus, a referência fundamental. Que era o quê? O que você tinha naquela época? Torá. Taná. O Taná é composto por Torá, Nevim, Ketuvim, que é a Torá, os 5 primeiros livros, né? Os profetas e os escritos. Só 2 agora. Acabando. O que esse cara fala sobre Marcião? Você sabe quem é Marcião? Quem é Marcião? Marcião foi o cara que dividiu, ele criou essa divisão, Antigo Testamento e Novo Testamento. Ele criou esse problema. Existe Antigo Testamento e existe Novo. E aí ele fala mais. Ele fala que o Antigo Testamento é coisa de um Deus malvado, um Deus ruim. E o Novo Testamento é um Deus bom. E esse Deus bom é Jesus. Então ele desmerece o Antigo Testamento e valoriza só o Novo. O velho não vale, o que vale é o Novo. Isso foi criação de um cara chamado Marcião, que era politeísta. Tá bom? Foi o cara que criou essa divisão que a gente tem aí. Olha o que ele fala sobre Marcião. Sabemos que o heresiarca Marcião, tendo rejeitado em bloco o Antigo Testamento, havia sido levado pela lógica de suas posições radicais a fazer amplos cortes no Novo Testamento, para excluir dele todas as passagens que eram incompreensíveis sem referência com o Antigo Testamento. Ou melhor, tudo aquilo que não era compreensível se você não fizesse drash com o Antigo Testamento, ele exclui. Nessa espécie de neomarcionismo a que me refiro, e que ainda graça na igreja de hoje, não há rejeição, mas somente ignorância. E os que afirmam, um pouco levianamente, que o Antigo Testamento destina-se aos judeus e o Novo Testamento aos cristãos, provam assim que não leram o Novo Testamento. Agora pegou pesado. Eu vou repetir, não, você entender. Os que afirmam, um pouco levianamente, que o Antigo Testamento destina-se aos judeus e o Novo Testamento aos cristãos, provam assim que não leram o Novo Testamento. E para fechar, ele diz:
Mas a passagem do Antigo para o Novo, essa passagem do Antigo para o Novo, essa era uma das insistências desse grande especialista da tradição judaica, chamado Roger Le Dealt. Não pode ser feita sem um mínimo de conhecimento dos métodos rabínicos de leitura das Escrituras, pois trata-se da própria cultura dos autores dos Evangelhos. E porque hoje nos é impossível entender suas intenções sem compreender o que eles mesmos entendiam por cumprir as Escrituras. Então ele está dizendo que não tem como você entender sem conhecer os métodos utilizados por aqueles que foram os autores. Quem escreveu isso aqui? Foi Schuller? Foi um rabino judeu messiânico, um rabino ortodoxo, um pastor pentecostal? Sacerdote da congregação dos filhos de Maria Imaculada. Acredite se quiser. Só que ele não é só isso, gente. Vou ler o resto, não vou fazer essa maldade. Diretor do Instituto Albert de Courtrai, gostou do inglês? Gostou? Instituto Francês de Estudos Judaicos em Jerusalém e autor de diversos outros livros. Então, é um profundo estudioso, né, da hermenêutica, da exegese, disso aqui, dentro de um contexto judaico. Pastor, esse versículo aqui do o que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Isso aí, exatamente, é o ciclo de Deus. São os espelhos proféticos e que levam a gente, são sinais para a gente poder fazer essa conexão. O que acontece é que à medida que a gente vai vendo isso, e a gente não encerra, eu estou dando uma introdução sobre esses níveis. Depois a gente vai começar a ver diversos textos que esses níveis são aplicados, gente. Né? E aí, quando a gente começar a ver no texto isso acontecendo, você vai ver que a sua mente começa a ficar algo automático. Então, quando alguém lê um texto, muita gente já vai começar a conectar e aquilo lá. Olha, principalmente dentro da questão de números, gente, o terceiro dia. Aí eu já começo a formar um conceito do que representa o terceiro dia. E aí toda vez que eu vejo lá o terceiro dia, o Jorginho pregou, falou dos 3 dias de Jonas lá dentro do grande peixe. Aí você tem os 3 dias em que o Mashiach iria estar ali, que iria ressuscitar. Então os 3 dias sendo citados o tempo todo. Então são coisas que a gente vai começar a conectar e ver acontecendo. Tá bom, gente? Então esse é o Drash sendo apresentado para vocês. Amém? Amém. Shalom, shalom.